sofrer. Por quê? Gente, nós temos tudo. Nós temos a faca e o queijo na mão para a gente ser muito feliz. Nós temos tudo que nós precisamos, tudo de necessário para a gente ser muito feliz. Para a sua família ser salva, para você ter saúde, para você prosperar. Você está entendendo? Só que às vezes a falta do conhecimento da verdade, ou quando nós, assim, demoramos a entender que o obedecer a Deus é o melhor caminho, pessoal. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os sonhos de Deus para cada um de nós são coisas boas, pensamentos de paz, pensamentos bons para nos levar no bom caminho, entendeu? Só dá ruim na nossa vida quando nós pegamos atalho. Porque você sabia que quando você vem para a igreja, de você vir para a igreja até você entender que o que Deus está usando lá o pastor, usando lá a pastora para falar, é 100% verdade, que está escrito na Bíblia. E que se a gente obedecer, a gente vai ser feliz. Se a gente não obedecer, a gente vai ter problema. Até você entender isso é meio complicado, sabia? Isso demorou muito tempo a entrar na minha cabeça. Eu fui uma pessoa muito teimosa com Deus. Deus usava o meu pastor para falar uma coisa, mas na minha mente era um inimigo, né? Fazia isso, ou fez, mas não era. Na minha mente, não é bem assim, não. O pastor também está exagerando um pouco. Porque não sei o quê, porque também o Bernardinho disse lá que está escrito, que não sei o quê. Então, até eu me enquadrar, entender assim, que Deus está falando, não existe meio termo. Você está entendendo? É aquilo ali. A Bíblia diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. É impossível que Deus minta. Então, muitas das vezes, a gente acaba fazendo o que Deus falou, saindo um pouquinho para a direita e um pouquinho para a esquerda. A gente não pode, a gente tem que ficar firme na palavra. É dentro da palavra que Deus vai abençoar a gente. Dentro da palavra que tudo que você quer, que você sonha, até mais vai acontecer. Você está entendendo? Que o plano que Deus tem para você não é isso que você pensa, não é coisa grande. Só que muitas das vezes nós deixamos se enganar. Não, irmão, não é porque você eu sou mal, eu não sou convertido, não é isso não. Todos nós, se a gente não vigiar muito, a gente é enganado. Porque o demônio, ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de você, não desistiu da sua família. Enquanto nós estivermos aqui, ele vai tentar entrar na sua vida, entrar na sua família, vai tentar tirar você da presença de Deus. E para isso ele precisa enganar a gente. A gente sabendo que está indo no caminho errado, você não vai. Vamos supor, Rose conhece tudo aí. A Rosângela sabe que o Miguel Couto é para onde? Aí chega uma pessoa, não, Miguel Couto é para lá, ó. Você sabe que tu vai para lá. Você tem certeza, você conhece o Miguel Couto. Não, quem está errado é você. Miguel Couto é para lá. Não, a senhora está errada, é para cá. Se você não conseguir convencer ela, você vai para Miguel Couto e fala, meu Deus, tem misericórdia dessa mulher, se morro Miguel Couto para lá. Mas por quê? Porque você conhece a verdade. Mas se você não conhecesse Miguel Couto, Miguel Couto é para lá. E já aconteceu isso comigo. A pessoa me ensinar um lugar, depois lá na frente eu disse, mas quem disse para você que é aqui, né? Aqui não, depois de ter andado aquilo tudo. Se a pessoa chega para você, não, Miguel Couto é para lá, você não sabe, você ia fazer o quê? Ia você para lá. Até você encontrar alguém no meio do caminho que dissesse para você que você está no caminho errado para você voltar, ou tanto que você já andou. Se fosse um dia de sol desse aí, você nessa lua andando, lá na frente, você, meu Deus, a mulher disse que era para cá, eu andei, não fui enganado. Entendeu? Só que o diabo, na vida espiritual, ele faz isso com você, ele tenta fazer isso. Ele tenta tirar você do caminho certo, tenta tirar você do propósito de Deus. Para isso, ele precisa fazer o quê? Enganar você.
Porque se ele falar para você que aquele caminho ali é errado, você não vai. Você não. Eu vou entrar no caminho errado, você não vai. Então ele tem que dar um jeitinho de enganar, tentar enganar as pessoas. Lá no Apocalipse está escrito que ele é um enganador das nações. Então, pessoal, prestem atenção. Pastor, eu quero ser muito feliz com a minha família. O que eu faço? Irmão, fica na palavra de Deus. Não vai na cabeça do A, do B. Hoje em dia o mundo está cheio de doutrina, religiosidade. Aí vem um, fala, Deus mandou te dizer, o outro Deus mandou te dizer, mas está escrito? Não. Então tem muitas pessoas se perdendo, umas porque a pessoa está 20 anos dentro da igreja, mas se você abrir a Bíblia e mostrar a verdade para ela, nunca vi isso. Por isso que a pessoa está vivendo errado. Porque se eu não sei o certo, eu vou fazer o quê? Errado. Gente, eu sou pastora, eu passo por isso. Às vezes eu vou ensinar pessoas, Deus me usa para ensinar pessoas, que a pessoa já está cascuda muito mais do que eu na igreja. Para te falar a verdade, no meu tempo de ministério, eu sou uma criança na igreja ainda. E às vezes Deus me usa para ensinar, a pessoa já está 50 anos na igreja, mas a pessoa nunca viu aquela palavra. Eu fico assim de boca aberta, eu fico, meu Deus, mas a pessoa não sabia dessa palavra. A pessoa, pastor, pelo amor de Deus, nunca vi isso na Bíblia. É isso aqui que ele está falando, entendeu? Vamos lá. A gente não pode ser assim, não. Nem tem necessidade de você perder batalha. Nem tem necessidade de você sofrer. Por quê? Porque você é uma pessoa que você tem a verdade, gente. Você tem a luz, você tem ideia do que é isso. Você enxerga. Porque você contém a luz, você enxerga. Então você não tem necessidade de cair no buraco, de furar teu pé ali com um caco de vidro, porque você está vendo. Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Lâmpada para o meu caminho, né? Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então você tendo o evangelho, você não tem necessidade de ser enganado pelo diabo. Entendeu? Deus quer, pessoal, que nós sejamos pessoas sábias. Sabe, você tem autoridade para mandar o diabo sair de dentro da sua casa. Olha, você vai sair em nome de Jesus, mas ele só tem medo de palavra, pessoal. Porque eis que Deus está mandando, ele não está nem aí para isso. Ele eis que sai daqui de dentro de jeito nenhum. Ele não está nem aí para isso, não. Igual quem viu aquela peça Jardim do Inimigo? Ninguém viu? Só você. Lembra daquele menino que veio assim, eu sou filho de crente, não lembra? Eu vou para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, estou não sei quantos anos na igreja. Aí ele falou assim, eu nasci na igreja, não foi? E o diabo, kkkkkk. E eu nasci no céu. Você nasceu na igreja, eu nasci no céu, e daí? O diabo estava rindo da cara dele. Eu sou filho de crente, eu nasci na igreja, eu nasci no céu. Ele não tem medo dessas coisas, gente. De título. Tem que botar uma carteirinha, que eu sou pastor, que eu sou missionário. Irmão, sua carteirinha, você vai manifestar um demônio, não vai adiantar nada. Joga a tua carteirinha em cima dele para ver o que vai acontecer. Se você não rasgar a tua carteirinha e jogar na tua cara, toma aí, porcaria. E, gente, diabo não respeita isso, não. Ele respeita a palavra. Você conhece a verdade. E ele conhece quem conhece a verdade. Aqueles que conhecem a verdade e que praticam a palavra de Deus, esse daí, ele treme, ele tem medo. Ele sabe, ele reconhece no mundo espiritual. Ele sabe que esse não tem como. Se insistir que aquela pessoa vai levar uma espadada. Pastor, que espadada é essa? A palavra de Deus diz que a palavra é a espada do Espírito. Entendeu? Vai se meter com você, vai se dar mal. Você conhece a verdade.
O diabo vai lá, tenta botar uma gripe, sei lá, aviária, suína, sei lá, de onde ele vai arrumar aquilo lá, bovina, sei lá. Ele vai lá tentar atacar todo mundo na tua casa. Ele vai se dar mal. Porque está escrito o quê? Praga nenhuma chegará à minha tenda. Eu conheço essa verdade. Então o que eu vou dizer? Demônio, pode pegar suas trouxas, sai, vou levar tudo que é teu agora. E ele, pessoal, vamos embora. Ai, não, aqui não dá não. Entendeu? Ele conhece, ele sabe no mundo espiritual. Tanto é que tinha 7 filhos de Cefas que tentaram expulsar lá um espírito lá maligno que estava no cara lá, que eles viram Paulo expulsar, né, em nome de Jesus. E aí eles foram lá tentar expulsar também. O que aconteceu? 2 deles saíram nus e feridos. Eu dei uma surra nele e falou assim: eu bem conheço Paulo, não foi? E sei quem é Jesus, mas e vocês? Quem é vocês? Porque se vocês não conhecem nada. Então, pessoal, nós temos, é hora da igreja se armar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é um escudo para aqueles que nele crêem. O que o escudo faz? Te protege. E ela é a espada do Espírito, ela é uma arma para você vencer o inimigo. Se você não tiver a espada, não tiver o escudo, você está desarmado. Você não tem como atacar o inimigo e nem como se defender dele. Entendeu? E nem como defender a sua família. Então, nós temos que estruturar. Esquece negócio de revelação, de que o Toninho falou e não está escrito na Bíblia. Não, então sai fora, fica na palavra. Na palavra as coisas vão acontecer. Glória a Deus. Então, eu vou te mostrar um negócio aqui rapidinho. Vamos lá. Lá no livro de Amós, vamos ver. Vou mostrar um negócio aqui a vocês. Pastor, eu estou procurando buscar Deus, estou procurando ficar na palavra, mas ainda não consegui a minha bênção. Não, preste atenção. Ouve a palavra de Deus com carinho, porque a fé vem por onde? Pelo ouvir. Às vezes tem coisas que se você está na obediência de Deus, né? E aquilo ainda não aconteceu, você está precisando aumentar um pouquinho a sua fé, é só isso. Não é bicho de 7 cabeças. E outra coisa, confiar nos planos de Deus. É muito, não é, pastor, é fácil confiar? Não, gente. Gente, presta atenção. Não vou falar para você que é fácil. Não é fácil você viver sem saber o que vai acontecer amanhã com você, qual os planos de Deus para sua vida. Viver por fé exige que você se entregue, que você confie em Deus. Porque às vezes você já fez um plano todinho do seu jeito, mas Deus tem outro. Entendeu? Por exemplo, eu estou vivendo aqui, a gente que é guiado pelo Espírito, a gente não sabe no dia da manhã. Eu faço meus cálculos, amanhã eu vou fazer isso, mas até amanhã pode acontecer um montão de coisa e Deus pode mudar tudo. Quantas vezes eu marquei para estar no lugar, Deus fez e mudou tudo, eu fui parar em outro lugar. Entendeu? Depois eu entendi que era um propósito de Deus, eu estar ali. Deus queria me usar, eu queria usar alguém na minha vida, sei lá. Entendeu? Só que isso é um esforço que a gente tem que fazer. Confia no Senhor de todo o seu coração. É só você entender o seguinte: Deus jamais vai fazer algo. Ele vai ter um plano sobre você, o seu mal. Ele é teu pai. Você é filho, filha. Ele não tem um plano, ele não criou você com o propósito de você sofrer mal, nada disso. A gente, às vezes, não entende o propósito de Deus, a gente desvia, que é do nosso jeito, quer mudar a rota que Deus deu para a gente, entendeu? Mas se a gente for certinho o que ele está falando, você vai falar: poxa, vale a pena servir o Senhor, os planos dele são melhores do que o meu. Glória a Deus. Então ele está falando aqui.
Oséias, pessoal, minha voz não. Estava aqui em dúvida que se era Moisés, se era Oséias, não, amor, é Oséias 4. Oséias 4, lá no versículo 6. Outra coisa também, pessoal, as más conversações. Cuidado com isso. Deus está falando pela palavra que é para você fazer uma coisa. Aí você vai lá, escuta o conselho do parente, escuta o conselho do vizinho, escuta o conselho do Bernardino, você faz tudo errado. Depois a consequência vai vir para quem? Para mim. Porque você lembra do Adão e da Eva? A Eva pecou. Aí induziu lá o Adão pecou. Depois o Adão pegou e foi botar a culpa na Eva. A mulher que me deste, me deu, eu comi. Aí Deus foi falar com a Eva, sabe o que ela fez? Mas foi a serpente, um botou culpa no outro. Na verdade, todos os três tiveram a consequência do erro dele. A serpente, o Adão e a Eva. Então, nunca faça isso. Seja uma pessoa firme com Deus. Se Deus já falou no seu coração que você tem que fazer, obedeça a Deus. Aí você vai lá perguntar a uma pessoa, preste atenção. Você vai perguntar a uma pessoa incrédula, uma pessoa que não está andando com Deus, uma pessoa que a vida dela está pior do que a sua. Você vai pedir conselho a ela de desobedecer a palavra. Aí você está fazendo errado. Você era para ter ficado com o que Deus falou. Glória a Deus. Você vai pedir conselho a pessoa que nem com Deus não está. Às vezes a pessoa nem na igreja não vai, não busca Deus. Como é que essa pessoa vai te aconselhar o certo, gente? Pastor, eu estou em dúvida, eu precisava de um conselho. Irmão, consulta a Bíblia. O que Deus está usando o pastor para falar, o que está escrito na Bíblia, é o conselho certo. Agora, se eu não faço certo, depois vem a consequência, como é que eu fico? Entendeu? Aí não adianta eu culpar minha avó, meu tio. Mas aí foi fulano que me deu o conselho errado, mas você fez também porque você quis. Sim ou não? Você tem um livre-arbítrio. Você não é obrigado a fazer o que Deus fala. Também você não é obrigado a fazer o que Deus está falando. Mas se você quer ser feliz, a melhor coisa que tem é obedecer a Deus. Eu tenho minha mãe, tenho meu pai, eu tenho meus filhos, tenho minha família. Mas, irmão, eu procuro obedecer a palavra de Deus. Você está entendendo? Se chegar aí, por exemplo, eles não vão pedir para eu fazer isso não, eles não pedem. Vem um parente meu, pede para me mentir. Eu não vou mentir. Quer ver? O João Vitor, ele está aqui, ele é testemunho. Não vou citar nome não. João, tu lembra aquele dia que a gente estava lá no Pastor Mota? A gente foi para Santa Ceia, eu, Natasha e mim, e o João tinha ido também. Eu não sei se você já estava lá quando eu cheguei. O próximo que você for para Santa Ceia? Então, o João estava lá no Pastor Mota. Eu tinha pedido um favor ao João, para ele comprar um negócio para mim. A gente estava lá na porta da igreja. Estava eu, o João, não sei se a Natasha estava também, estava um parente meu. Eu não estou citando nomes. Aí eu dei o dinheiro para o João comprar um negócio. E eu falei, João, compra tanto, porque daí tem que sobrar tanto, que é do meu dízimo. Tu lembra disso? Tu lembra que o meu parente ficou falando, não, compra tudo, compra tudo. Eu falei, não, esse aqui é o dinheiro do meu dízimo. Tu lembra? Aí que a pessoa insistiu, rapaz, vai comprar só isso, compra. Eu falei, não, Deus me livre. Isso é o dinheiro do meu dízimo. Não, João, não compra tudo não, traz o outro para me devolver o meu dízimo. Tu lembra disso? Porque eu vou obedecer mais minha família do que a Deus, gente. E era um parente meu, que estava me dando conselho de eu mexer no dízimo. De eu não dar o dízimo. Eu falei, não, Deus me livre. Oi? R$2, mas era dízimo. Podia ser 100 mil, era dízimo. R$2, 10 centavos. Gente, se a gente deixar de confiar, de obedecer a Deus, depois
hoje, se eu vou na cabeça dessa pessoa, eu ia me dar mal, porque eu teria mexido com uma coisa santa de Deus. E depois, aquele parente não ia poder me socorrer, irmão. Trouxe eu virar para cima de mim e depois, quando eu estivesse na pior. A pessoa ia poder me ajudar? Sim ou não? Eu ia ter que recorrer a Deus. Então, seja fiel a Deus. Nessa parte, eu estou falando diante de Deus. Eu sou uma pessoa muito cabeça com a Bíblia. Minha família já me conhece, eles sabem quem eu sou. Que não adianta eles virem querer que eu minta, querer que eu não vou fazer isso. Deixar de devolver o dízimo de Deus. Eu falo, mano, eu te amo muito, mas isso aqui é coisa séria de Deus, não posso deixar de fazer não. Hã? Deixar de devolver o dízimo para comprar um negócio para Yasmin, eu amo a mim. Amo minhas filhas, Natasha, meu filho, minha netinha, mas não. Nada disso. Se tiver que comprar um lanchinho para ela levar lá para lá, quando ela vai estudar lá e tiver só meu dízimo, nem eu não tem lanchinho, não. Deus proverá. Mas Deus me livra mexer com de Deus. Gente, ou a gente tem a Deus, não tem, é sério isso. Eu vou dar ela, eu estou dando uma maldição para ela, sabia? Você já viu lá no Levítico, que está escrito lá? Que o dízimo é santíssimo ao Senhor. E aí eu pego aquilo ali, deixo de dar a Deus para comprar um lanche para ela. Estou amaldiçoando a minha vida e a vida dela. Deus me livre, irmão. Não. Não funciona desse jeito. Então a gente tem que ter cuidado. Você tem que tomar a decisão de obedecer a Deus. Que você vai precisar dele. Ele tem o fôlego da sua vida, ele vai ajudar na mão dele. Você tem família para ser salvo. Você tem pessoas para se converter. Você precisa dele. Aí eu sou infiel com ele. Depois, Deus me livre, guarde. Troça, ataca lá um parente meu. Como é que eu vou recorrer a Deus? Se eu já fiz tudo errado com ele. Hã? Como é que eu vou chegar ao Deus? Mas aí ele vai olhar para mim e vai falar, poxa, eu queria te socorrer, mas... Tem uma parábola dessa na Bíblia, sabia? Um homem que Deus perdoou ele. Não sei se você já viu essa palavra. Há uma dívida. E aí ele foi, e tinha uma outra pessoa devendo esse cara. E o cara não perdoou. Não, você vai ter que me pagar o que me deve agora. E aí o cara, não, por favor, eu te pago depois. Não, você vai ter que me pagar agora. Ele não teve misericórdia. Aí pegaram e levaram ele de volta lá para Deus, o rei, né? E o rei falou para ele, né? Aí ele chorando, tem misericórdia, cara. Aí Deus falou assim, o rei falou para ele, eu queria ter misericórdia de você, mas você não tem misericórdia das pessoas. Eu queria muito te ajudar, mas você não entendeu o pecado de Deus. Entendeu? Então tem pessoas que Deus quer te ajudar, mas às vezes a gente escuta o conselho errado e acaba saindo da palavra. Entendeu? Depois, quando você fica na pior, infelizmente não tem ninguém para te ajudar. Como Deus, não. E tem coisa que o seu parente pode fazer com você, irmão. Deus me livre, guarde. Se eu ficar doente, alguém da sua família ficar doente, a gente pode te ajudar a lavar uma roupa, pode te ajudar a te dar um remédio, ou pode te ajudar a comprar um remédio para você, sei lá. Pode te dar uma cesta básica, mas curar a doença, só Deus. Salvar a alma do seu e da sua família, só Jesus. Você entendeu? Livrar da morte, proteger ele nesse mundo aí, ó, que está um caos, só Jesus. Então, seja fiel a ele em tudo em primeiro lugar. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, Oséias 4, ele está dizendo assim, lá no versículo 6, o meu povo, ele foi destruído, não é isso? O povo de Deus, pessoal. Hã? É o povo de Deus. Às vezes você está pensando, poxa, mas por que eu sou de Jesus? Estou na igreja e eu estou sofrendo e nada dá certo? Irmão, presta bem atenção nos mandamentos, nos conselhos de Deus. Porque eu sou de Jesus, não sou? Sou batizada nas águas, batizada com o Espírito Santo. Mas se eu começar a fazer tudo torto, a minha vida vai ficar torta.
assim, eu entendi uma coisa. É o que eu planto, que eu colho. Então, hoje em dia, eu tenho muito cuidado com o que eu faço. Eu sei que aquilo ali é que vai retornar para mim, seja de bom ou de ruim. Tipo assim, é porque eu sou de Deus, não sou? Mas não é porque eu sou de Deus que Deus vai passar a mão em cima da minha cabeça. Ah, você não está liberado. Pode odiar à vontade, ser minha filha. Deus não vai fazer isso, não. De jeito nenhum. Ah, mexeu contigo, tá certo, não perdoar. Deixa isso que Deus não vai fazer isso. Eu entendo que como filha de Deus, aí mesmo que eu tenho que obedecer. Não que sejamos perfeitos. Cada dia a gente vai melhorando um pouquinho. Mas eu sei, eu entendo que se eu sair da palavra, Deus não é que ele não quer, mas ele não vai poder fazer muita coisa por mim, a menos que eu volte. Entendeu? Eu tenho essa consciência na minha vida particular. Eu poderia estar pregando aí para vocês e a minha vida também está de cabeça para baixo, se eu não entendesse isso. Entendeu? E se eu pregar uma coisa para vocês e eu fizer também tudo errado, eu vou colher também, não eu. Para você que Deus vai passar a mão na minha cabeça só porque eu sou pastor. Não, quanto mais é dado, mais é cobrado. Aí quem vai cobrar de mim mesmo? Porque ele vai falar, você era para ter dado um exemplo, você é pastor, está fazendo tudo errado. E aí? Entendeu? Então ele está falando aqui, ó. O meu povo, ele foi destruído. Por quê, pessoal? Porque ele faltou conhecimento. Por falta da palavra, as pessoas estão fazendo um montão de coisa errada. Algumas, né? E outra coisa, ó. E porque tu rejeitaste o conhecimento. E eu, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do Senhor, também eu me esquecerei de quem? Dos seus filhos. Já pensou? Deus esquecer dos nossos filhos porque a gente largou, porque a gente não obedeceu a palavra de Deus? Porque a Bíblia fala isso, que Deus ele visita a maldade dos pais aonde? Nos filhos. Se eu vivo errando, o meu erro é uma porta que o maligno vai entrar para atacar os meus filhos. Foi o que aconteceu com Jó. Vocês estão entendendo, sim ou não? Porque se você não estivesse lendo isso aqui, ele está falando, visto que vocês se esqueceram do meu mandamento. Você se esqueceu de me obedecer, então também me esquecerei de quem? Dos seus filhos. Deus me livre Deus esquecer dos seus filhos. Os nossos filhos saem aí, pessoal. Nesse mundo aí, ó, perigoso. É violência, doenças que não tem cura. Você já pensou Deus esquecer dos nossos filhos? Ai, pastor, está amarrado em nome de Jesus. O que eu faço? Seja você fiel a Deus. Que se você for fiel a Deus, Deus vai abençoar a sua casa, a sua família, vai salvar seus filhos, pessoal. Entendeu? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo e a tua casa. Mas se você sair fora da palavra, aí, ó, até seus filhos ficam sem a proteção. Coisa séria, né? Eu sei disso, eu sei, gente. Eu, antes de eu cometer assim, eu não sou perfeita, não sou. Cada dia eu luto para melhorar um pouquinho mais. Mas eu, antes de cometer um pecado, mentir, fazer uma coisa assim pesada, sabe? Deixar de devolver o dízimo do Senhor, eu penso nos meus filhos. Eu penso na minha netinha está com 3 anos. Outro dia eu estava lá correndo, brincando. Eu fico olhando, ó, a mão de Deus, cheio de saúde, graças a Deus. Mas isso aí, você já pensou se eu sou infiel a Deus? Será que ela estava ali cheia de saúde? Será que meus filhos estavam de pé? Será que eu tinha meu pai aí com 82 aninhos? Batizei ele tudo, minha mãe também. Minha mãe estava lá, eu não conseguia achar, em nome de Jesus eu vou achar o testemunho dela. Minha mãe ficou lá 3 meses no hospital, 1 mês e pouco naquela sala vermelha, morre, Deus não deixou ela morrer. Será que se eu não tivesse sendo fiel a Deus, Deus tinha dado esse livramento a ela? E outras pessoas da minha família quase foi embora, mas Deus segurou lá. Entendeu? Porque ele é fiel. Se você for fiel com ele, ele vai ser fiel com ele.
Experimenta, vai, você que já vive isso, glória a Deus, mas se você não está vivendo, começa a pedir força de Deus, eu quero ficar na palavra. Eu vou fazer tudo certinho. Você vai experimentar a fidelidade de Deus. Irmão. O diabo não consegue derrubar ninguém da sua família. Não consegue, por causa de você. Não adianta. Pode tentar do jeito que for, ele não vai conseguir destruir. Agora, se você sair da palavra, aí é como se você estivesse abrindo a porta para o maligno. E a tua família tudo lá dentro. E aí? Ele só vem para roubar, matar e destruir. Essa é uma parte. A outra parte que eu preguei lá é sobre casamento. Eu dei uma mensagem lá no Zap agora. Gente, presta atenção. Casamento, isso não é uma brincadeira diante de Deus. Isso é muito sério, sabia? Muito. Se você tivesse noção do que é um casamento diante do Senhor, eu vou mostrar aqui para você. Vamos lá. Malaquias 2:14, pessoal. Malaquias 2:14. A gente já está se preparando aí para o Dia das Crianças. Já passou o Dia das Crianças, mas a gente vai, em nome de Jesus, ver se a gente comemora sem ser esse sábado ou outro, pessoal. E eu estou pedindo ao pessoal aí que sentir no seu coração de a gente doar um saquinho de doce. Não, uns doces, né, para botar no saquinho. Cada um vê lá, você pode trazer uma caixinha para as caixas, quando Deus tocar no seu coração, o brinquedo. E inteirar aí no bolo, né? Inteirar no bolo. Depois a Natasha vai mostrar lá na agenda, porque a Aline, ela disse que ia doar uns cachorro-quente, né? Só que eu não me recordo agora quantos pães ela falou. Sim. Então depois ela vai confirmar lá na agenda lá. Aí o João também está querendo ver se consegue ver o pula-pula, né? Sem ser esse sábado outro. Tem os irmãos ali, irmão já, Suzy já deu uns docinhos. E aí vai estar botando lá, Natasha, por que vai estar botando lá? O que vai fazer com o negócio do bolo? Porque já tinha gente hoje perguntando no Zap. Não? Ah, tá, porque já, ele estava só falando do açúcar, que deu uma entender. Aí eu falei, vou falar com a Natasha. Então, se não precisa do bolo, Deus deve estar usando a Rose para ofertar o bolo com esse coração dela. Deus abençoe ela. Então, a gente vai pedir o pessoal que puder colaborar com os docinhos, refrigerante, até aquele que quiser colaborar também com brinquedo, aí Deus vai falar no seu coração, entendeu? Aí a gente vai juntar aí para fazer uma brincadeirinha para as crianças, porque é um culto das crianças, né? Natasha vai trazer uma palavra para as crianças também precisam ser evangelizadas. Glória a Deus. E aí, eu acredito que vai ser uma bênção. E você já torna as crianças, entendeu? Vai lá, fala lá com a mãe do Valentim, fala com vai as crianças pro pula-pula, meu doce, meu bolo. Amém? Glória a Deus. Então, Malaquias 2, versículo 14. Malaquias. Vai lá a vizinhazinha lá, que é a criancinha lá, que veio no fundo vai te chamar lá pro portão, entendeu? Malaquias 2, versículo 14. Acharam aí? Ó. E dizes, por quê? Porque o Senhor, presta atenção, o Senhor
foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Preste atenção. Não foi os outros, não, é o Senhor. O Senhor é um testemunho sobre você e aquela pessoa. E quando você veio para a igreja, aquela pessoa já estava do teu lado. Então, para Deus, Ele recebeu você com aquela pessoa. E Ele é testemunha que aquela pessoa é o seu companheiro ou a sua companheira. E casamento diante de Deus, isso é um pacto. Isso é uma coisa séria. Por isso que eu sempre ensino, pessoal. Amanhã depois eu quero casar. Pensa direitinho. Escolhe a pessoa direitinho. Porque tem pessoas fazendo coisas que elas vão pagar preço. Pastora, que coisa? Você, quando não conhece a verdade, se não conheceu a verdade, não conhece a verdade, você vai lá e faz o negócio errado. Deus não leva em conta a época da ignorância. Mas quando você conhece a verdade, e você insiste em estar fazendo um negócio errado, isso aí é um pecado. Porque hoje em dia as pessoas estão estranhas, a pessoa está achando que casamento é casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa. O que eu aprendi na Bíblia, casamento é um só, pessoal. É um só, a não ser que a pessoa morrer, você decidir casar de novo, ou se você se separou por um caso de traição. Mesmo assim, se você for uma pessoa bem dura de coração, você pode se esforçar para perdoar a pessoa. Você está entendendo? Então, a gente tem que vigiar isso. Ah, pastor, eu não estou me dando muito bem com meu marido, com a minha esposa, eu quero me separar. Você tem que ter a consciência de que se você se separar, você consegue ficar sozinho. Porque se você arrumar outra pessoa, você vai entrar no pecado de adultério, isso é uma maldição. Vai começar a virar a sua vida toda de cabeça para baixo, pessoal. O negócio não vai dar certo, não vai andar. Você está entendendo? Eu, por exemplo, aí eu quero casar, um exemplo assim, meu marido está vivo. Se meu marido estivesse vivo, eu não quisesse mais viver com ele, eu ia ter que ou ficar só ou arrumar uma outra pessoa, ou ficar só ou aguardar ele, se ele morrer, ou arrumar outra pessoa. E se eu fizer diferente, eu estou no pecado de adultério. E outra coisa, cuidado. Ah, mas Deus botou um varão, botou uma varoa na minha vida. Você já viu a ficha técnica desse varão, dessa varoa? Porque de repente aquela pessoa é casada. E foi porque, mas ele disse que separou, ela disse que separou porque foi traído. Será que foi mesmo? Ele viu que foi traído? Ou que foi traído? Não é ele que está dizendo, é ela que está dizendo. E aí você vai casar com uma pessoa que já é casada com outra pessoa. Você também vai estar cometendo adultério. Que é isso, pastor? Irmão, preste atenção. Se eu não concordo com o que Deus fala, eu estou discordando da palavra. Eu, pastora Fabiana, eu sou só um porta-voz. Eu estou passando para você o que está escrito. Mas está escrito. Eu não posso mudar o que está escrito. Tudo que está aqui é a palavra de Deus. E tudo que eu prego, eu mostro nas escrituras. E se você não concordar, você está discordando de Jesus. Mateus 19. Vamos dar uma olhadinha lá. Você tem que observar isso, pessoal. Eu estou falando porque isso aqui, às vezes, pastor, por que a senhora está pregando isso aqui? Eu estou pregando isso aqui porque eu tenho recebido muitos pedidos de orações de pessoas que estão com a vida no fundo do poço, porque Deus usou os outros pastores para avisar a pessoa não acreditou. Mesmo sabendo a verdade, separou mesmo, casou mesmo, agora não tem vida da pessoa. Construiu a casa onde? Na areia. Não foi na rocha. Você entendeu? Funciona desse pastor. Eu e meu marido
estamos se dando bem. Gente, o homem tem que se esforçar a orar a Deus para ver se ele está tratando a mulher dele direitinho. O homem que maltrata a Deus, a mulher, a oração dele não sobe, sabia disso? Tem homem que acha que é ignorante. A própria Bíblia está falando ali, vós, marido, não vos irriteis contra a sua mulher, está escrito. Ah, também não concordo. Então você está discordando de Deus. Isso é uma coisa séria, isso não é uma brincadeira não, gente. Eu sou apenas uma voz que estou passando para você. Eu estou mostrando você na Bíblia. Gente, você está lendo na Bíblia. Ele está falando que está errado. Quem é que está errado? Fala a verdade. Deus está errado? Está escrito aqui? Então é eu que estou errado. E o pastor e a pastora estão só passando para mim o que está escrito. Eu vou mostrar a vocês daqui a pouco. Está lá, não sei se é a primeira Tessalonicense ou Colossense, mas assim, vós, marido, não os irriteis contra a vossa mulher. Deus mandou o marido amar a mulher, e amar não é palavras, pessoal. Eu te amo. Não é isso não, amar é atitude. Você trata bem, você procura compreender. Tem palavras que é pior do que um tapa na cara, gente. Se você não tem paciência, está irritado, então para que você quis uma família? É meio complicado. Família, tu tem que ter paciência mesmo. Tem dia, hoje eu fiquei toda feliz. Minha família é uma bênção, graças a Deus, não reclamo não. Mas hoje eu fiquei toda feliz, porque a menina pontual, antes de mim ela já estava arrumada. Eu falei, glória a Deus. Mas tem dia que família é assim. Você não tem que marcar. Se você tem que estar lá 9 horas, fala pelo amor de Jesus Cristo para você arrumar 7 horas. Não, você tem que estar lá 7, porque vai ser assim, estica cabelo daqui, estica dali, perde sapato. Você tem que ter paciência. Família é assim, entendeu? E família, não existe família perfeita. Existe aprendermos a lidarmos com as falhas dos outros. Jesus falou, amai uns aos outros como eu vos amei. Jesus estava no meio de pessoas falhas. Tomé não acreditava nele. O Judas roubava sacolinha. Pedro era cheio de coisa, negou Jesus, cortou a orelha de soldado, quis repreender Jesus. Isso sem contar nas falhas dos outros, como está falando ali, que os outros faziam. Acho que cada um tinha uma maneira esquisita lá. Mas Jesus convivia com ele. Jesus era perfeito. Se ele era perfeito, ele com certeza enxergava o erro dos outros. Você quer ver? Você vai sair com um carro, vai dirigir tranquilo, do seu jeito. Tenta ir dirigir um instrutor do teu lado. Meia hora com o instrutor, você vai descobrir que você fazia tudo errado. Mas por quê? Porque o cara é professor, irmão. Tudo que ele sabe certinho. Tá certo, estava certo, não estava certo, era com a mão. Então, por que coisinha que você fizer? Ele vai, opa. Ele conhece de trânsito. Você não, você vai do teu jeito, tá entendendo? Não aperta aí, não aperta. Ih, apertou muito forte. Porque o cara entende de tudo. Então, por exemplo, uma pessoa santa, como Jesus, ele era sensível a enxergar erros. Sim ou não? Mesmo assim, ele amou os discípulos, ficava olhando para os erros dos discípulos. Aquele que estava errado, ele ia lá orando. Mal paciência, melhor é com esporro não. Porque Jesus disse, aprendei de mim que sou manso. Jesus não chamava Pedro lá até falar, não, tem cavalo. Jesus não fazia isso. Você está entendendo? Eu mandei que cortar a orelha de alguém. Jesus, ele pacientemente, Pedro, guarda essa espada na bainha. Quem com ferro fere, meu filho, com ferro será ferido. Se eu quisesse, eu tinha mandado aqui para mandar legião de anjos. Se acalma, meu filho. Entendeu? É assim. Então a família, ela não é perfeita. Você tem que entender que se você vê imperfeição no outro que vive com você, você também não é perfeito. Nem tudo é pecado. Tem coisas que você tem que entender que você não é perfeito. Tem coisas em você que o outro atura. Que às vezes nem fala para você, mas não é legal.
Assim como você também tem que relevar certas coisas no outro. Porque é que nem o Cláudio Duarte fala, irmão, você quer casar com uma pessoa perfeita, espera, casa com Jesus. Quando Jesus é a única pessoa que exige perfeito. Aqui na Terra, você não vai achar ninguém perfeito para casar. Ah, pastor, eu fico chateada, eu tenho mania de escovar o dente e deixar a pia suja. Alguma coisa que você faz também que ele não gosta. E aí ele grita até de falar para não te aborrecer. Você está entendendo? Alguma coisa, você não é perfeito. O negócio é que pecado a gente ora. Imperfeições a gente tem que saber relevar. Irmão. É que nem meu pastor fala, aquela partezinha, você pegou a banana, né? Aí só a pontinha dela tá meio pretinha. O que você faz? Corta aquela partinha preta e come o resto. Olha as qualidades da pessoa, deixa pular aquilo ali. Porque senão você nunca vai achar ninguém perfeito. Seu filho não é perfeito. Sua mãe não é perfeita. Seu avô, sua avó, sua tia, tataravó, ninguém. Você não é perfeito. Eu não posso culpar meu genro. Eu sou. Eu não sou, não sei nem como é que ele dá comigo. De repente elas têm mais paciência do que eu. Talvez eu não aguentaria um mês. Você está entendendo? De repente tem coisa que eu fico, meu Deus, o mundo da minha mãe. Eu não sei. Entendeu? Assim ou não? A gente tem que aprender a lidar. Então, lá no livro de Mateus 19, ele está falando aqui, ó. Versículo 14. Não. Vamos pegar do 1 para a gente entender melhor, para a gente ir embora logo. Do 1. Acharam aí? Acerca de quê, pessoal? Do divórcio, não é isso? Às vezes você tem que eu posso separar, não posso separar? Ele está falando acerca do divórcio. E aconteceu que, concluindo Jesus, disse ao discípulo, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram muita gente e os curou ali. Então chegaram ao pé deles fariseus, tentando, dizendo, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Quando ele fala repudiar, é largar. E aqui é o sentido genérico, tanto faz o homem ou a mulher. É lícito o homem ou a mulher largar, separar um do outro? É isso que ele estava perguntando. E ele disse assim, ele, porém, respondendo, lhe disse, não tendes lido que no princípio o Criador fez o quê? Macho e fêmea. Ele disse, portanto deixará o homem o pai e a mãe e se unirá a quem? A sua mulher. E serão dois uma só carne. Ah, pastora, mas aí, deixa eu ver isso aqui. É lícito a gente separar? Gente, a Bíblia está dizendo que depois que o casal se une, eles não são mais duas pessoas, são uma. O que você acha de serrar uma pessoa no meio? Uma banda para cada lado? Legal isso? Porque vocês agora são um só. É a mesma coisa que vai falar em divórcio, é isso. Aí ele está falando aqui, ó. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem. É isso que ele está falando? E disseram eles, então por que mandou Moisés dar as cartas de divórcio e repudiar? Por que Moisés, então, aceitou lá que se separasse? E ele disse, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas no princípio não era assim. Mas por que a dureza do coração? Porque às vezes tem pessoa que é traída e a traição dói. Não é fácil você ser traído, descobrir que você foi traído. Dói muito. Eu acho que ninguém deveria trair ninguém. Por quê? Primeiro, isso é um demônio, porque o diabo, quando entrou em Judas, qual foi a primeira coisa que ele fez? Saiu para trair Jesus. Isso é um demônio.
E segundo que a Bíblia diz que é para você não fazer com o seu próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você. Você gostaria de ser traído? Não, então você não trai. Você está entendendo? E o salário do pecado é o quê? A morte. Eu conheci um homem que vivia traindo a mulher dele. Quando foi um dia ele pegou AIDS. E aí, pastor? Como, sei lá, cada um, ele recebe aquilo que ele planta, sim ou não? Como quem vivia traindo não era ele, era o casal do mundo, não era evangélico, mas quem vivia traindo era ele, não ela. Ela ficava lá com as crianças lá, porque até nós via, ele era filho de ele era neto de uma senhoria minha, que morava de aluguel lá. A mulher dele ficava em casa com as crianças tudo gritando e tal, e ele saía para a rua e traía ela direto. Como é ele que traía, sabe o que aconteceu? Por incrível que pareça, ele pegou AIDS, ela não. Ela nem sabia, o cara estava forte, saudável e tal, foi para o hospital, ficou uma semana só lá. Aí veio a bomba, olha, é AIDS, está no estado avançado. A família, não, pelo amor de Deus, ficou uma semana só e morreu. Ele morreu. E ela foi lá fazer os exames, por incrível que pareça, ela não estava. E ela tá, se não aconteceu nada para ela, está viva até hoje, que ela foi viver a vida dela, casou de novo. Quem perdeu nessa história? Ele, porque o salário do pecado é a morte. Ele vigiou. Você está entendendo? Então, pela dureza, porque não é fácil você lidar com uma traição. Mas, ele falou a dureza do coração, por quê? Porque tem pessoas que preferem separar do que perdoar, mas tem pessoas que, muita lutazinha ali, o trabalho do Espírito Santo, a pessoa não consegue perdoar. Glória a Deus. Moisés, por causa da pureza do vosso coração, permitiu repudiar sua mulher, mas no princípio não era assim. Aí Jesus está ensinando. E eu vos digo, porém, que qualquer que se separar e repudiar sua mulher, se não por causa de prostituição, de traição, né? E se casar com outra, o que acontece, pessoal? Comete o adultério. E o que casar com a separada? Também comete o adultério. Você, pastor, graças a Deus, eu não cometi o adultério, mas você está casando com uma pessoa que separou de outra pessoa. E separou por quê? Foi traído? Não, separou porque quis. Então, está em adultério. Vocês estão entendendo, sim ou não? Está em adultério quem faz isso e a outra pessoa que casou. Isso é a palavra de Deus, gente. Olha os discípulos. Disseram aos seus discípulos: se é assim as condições do homem relativamente à mulher, não convém casar. Não quer saber? Não quer nem saber disso. Mas é a palavra. É a palavra. Aí Jesus falou assim, ó. Ele, porém, ele disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles que quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da sua mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. Sabe o que é eunuco? Não sabe? E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino de Deus. Quem pode receber isso? Porque ele falou assim: é melhor a gente não casar. Mas ele falou: peraí, você tem que ver se é o propósito de Deus você casar ou não. Há pessoas que nasceram assim, outros foram castrados pelos homens, e outros preferiram não casar para poder ir para o céu. Mas o mandamento é esse aqui. Você está entendendo? Se o meu marido está vivo, eu estou falando um exemplo, meu marido já faleceu, e eu quero casar com outra pessoa, eu tenho que ver. Se for um caso de traição, aquela coisa toda e tal, você vai pedir lá a direção de Deus direitinho e tal. Mesmo assim, se você quiser casar novamente, vê direitinho uma pessoa, porque aquele ali tem que ser para sempre. Primeiro não deu ruim, já foi traição, agora esse. Você vem para a palavra de Deus, tem que ser uma coisa séria. Aí fica toda hora trocando, nós troca de roupa, isso é pecado, pessoal. Olha, primeira
Coríntios 7. Vamos finalizar aqui. Aí vem as consequências. Isso é aquela pessoa que, estou com o Geraldino, mas Geraldino vai lá em casa no final de semana e a gente fica junto. Mas ainda não temos um compromisso sério, não. Ou a gente tem um compromisso sério, mas ele na causa. Hoje em dia existe isso, né? Compromisso sério, cada um na sua casa. Não. Pelo amor de Deus, estão mudando a Bíblia. Esse modernismo, de você ter um compromisso sério, mas cada um na sua casa, isso se chama fornicação na Bíblia. Entendeu? Eu tenho um compromisso com o Geraldino, com o Getúlio, sei lá, com não sei quem lá. Mas aí a gente está assim, ele vem, ou ela vem, a gente dorme junto, depois ele vai embora, isso é fornicação, né? Você tem que tomar uma decisão. Porque você está vivendo no pecado. Se você só fizesse isso uma vez, se arrependesse e não fizesse mais, você pecou. Agora, se você continua com o relacionamento assim, você está vivendo no pecado. É igual o Sansão. O Sansão foi a primeira vez com Dalila, foi a segunda, ele estava assim, fornicação. Dalila ia lá e ficava com a Dalila. Até que uma hora, o inimigo veio e falou, mas aí Deus já me livrou várias vezes, vai me livrar dessa vez, não teve mais jeito. Porque o tempo que ele estava para lá e para cá com Dalila era o tempo que Deus estava dando para ele se arrepender e parar com aquilo. Porque você tem, gente, está escrito na Bíblia, eu não posso lutar contra a verdade. Você está entendendo? É uma fornicação você viver assim, você tem que procurar, não consigo ficar sozinho, pastor. Ora a Deus para Deus botar uma pessoa séria na sua vida, mesmo assim. Não vai sem a direção de Deus, você pode quebrar a cara. O inimigo, ele vem disfarçado de anjo de luz. Eu recebi uma irmã aqui na igreja, que ela é de outra igreja. A mulher, aparentemente, ela é muito temente a Deus. Obreira, tesoureira da igreja, lá. Aí ela falou lá aquele carinho, e eu senti no coração, eu senti quando eu conversei com aquela mulher, que aquela mulher amava Jesus. A gente sente isso, eu vi o amor dela por Jesus. E ela estava falando, irmã, a senhora veio aqui fazer uma visita, a senhora pregou tudinho que eu passei. Porque ela conheceu um rapaz dentro da igreja, há anos que ela era tesoureira ali, e ela estava querendo uma pessoa, e ela não era tão novinha não, tá? Ela já era um pouco madura já. E ela pedindo a Deus, orando a Deus, orando a Deus, orando a Deus. Aí esse homem também era da igreja, servindo a Deus lá. Aí ela disse, pastor, você tem que ver ele pregando. Ele chegar lá na frente do altar lá e dar um show de Bíblia. Cara, prega, você vê assim, fala, meu Deus, aleluia, esse cara é de Deus. E aí ele começou e tal, a gente começou naquela amizade, devagarinho, estava namorando para casar. Aí começou a namorar lá para casar, para casamento. Só que ela falou que uma vez, eles orando lá de mão dada na igreja, o que aconteceu? Ele manifestou. Ele disse que todo mundo gostava. Ela falou, pastor, todo mundo gostava dele dentro da igreja. Se você olhasse o jeito dele falar, dele pregar, você vai falar, isso é um santo homem de Deus. E todo mundo gostava muito dele, irmão fulano de tal, é uma bênção. Só que um dia eu estava todo mundo orando, ele manifestou no meio de todo mundo, né? Eu não entendi. Falei, ué, o que houve? Você não é uma pessoa tão amada. Isso já foi um propósito de Deus, porque pelo visto ela é uma mulher muito temente a Deus, que ama Jesus, Jesus mostrou a verdade para ela. Não há nada que fique em oculto. Aí ela pregou, aí teve um irmão lá que falou, poxa, eu vou começar a investigar um pouquinho mais a vida desse cara. E um dia ele não estava em casa, um irmão chegava com ele, muito chegado a ele, foi lá na casa dele. Se estava aberto, sei lá por onde que ele viu, se ele viu pela janela, a casa dele cheia de entidade. Ele vestia a roupa do Zé Malandrinho, das entidades. Aí ela descobriu, ela falou, meu Deus, mas esse cara não prega, não está dentro da igreja, aí foi falar com ele. Aí ele foi e pediu ajuda a ela, eu queria que você me ajudasse, porque eu queria
fazer um tratamento psicológico, eu fui na igreja, mas não consigo largar a identidade dele lá. Aí ela falou, olha, eu vou até te ajudar. Eu vou pagar uma boa psicóloga para você, mas o nosso relacionamento acabou. Não quero, eu quero uma pessoa de Deus mesmo. Você está muito em cima do meu. E acabou o relacionamento. Aí eu estava pregando que nesse dia aqui na igreja, que o diabo se disfarça diante de mim. Ela falou assim, não, essa palavra é todinha para mim. Porque o cara me enganou direitinho. E olha que eu tenho anos na igreja. Eu achei que realmente ele era uma pessoa de Deus. Então você tem que ver quem é a pessoa. Tem gente que conhece hoje, já está apaixonado. Não, Bernardina é fiel. Não, mas você nem conhecia a pessoa direito. Anos que a pessoa você ainda não conhece, às vezes quando a pessoa faz umas coisas, você, meu Deus, eu pensava que eu conhecia o Bernardino, ele me aprontou essa. Imagina você conhecer um cara ontem, uma mulher ontem. Não, você tem que procurar uma pessoa que seja de Deus, uma pessoa séria, namorar, noivar e casar. Pastor, isso é coisa de mocinha. Não, isso é coisa de Bíblia, gente. Isso é sério, isso é coisa de Bíblia. Eu já fui casada há muitos anos, eu não sou uma mocinha, eu sou uma viúva. Mas se eu quisesse um relacionamento, eu ia ter que ir pelos protocolos da Bíblia. Arrumar uma pessoa, namorar, não é esse negócio de namorar, ter relação, não. Namorar, conhecendo, cada um na sua casa. Intimidade só depois do casamento. Se eu não faço isso, eu estou entrando no pecado. Aí a porta está aberta, o bichinho vai entrar na minha vida, ele põe doença, destrói não sei o que, destrói minha família. E aí? Você entendeu? E aqueles que já têm seu marido, a pessoa está te traindo? Não, você precisa lutar pelo seu casamento, irmão. Ora a Deus pelo seu marido, pela sua esposa, não tem essa. Mas, eu não quero mais esse aqui, eu não quero mais esse. Deus vai olhar para cá e você, como assim, não quer mais? Não é assim não, entendeu? Não é igual uma roupa que você compra, estou enjoada desse casaco. Tirar esse, vou botar aquele lá que é mais bonito. Gente, casamento não é assim não. Mas tem uma manchinha aqui nesse casaco, não bota alvejante. Entendeu? Usa aquele negocinho de tirar ferrugem. Você tem que dar teu jeito no teu casaco, irmão. Não pode jogar fora. Teu marido, é tua esposa. Vai orando, vai pedindo a Deus para consertar. Glória a Deus. Então, lá no 1 Coríntios 7, e vê você também, tá? Vê você também. Gente, eu não estou falando para ofender ninguém, não, mas às vezes a pessoa é terrível e fica reclamando da outra. Você tem que olhar você também, seu gênio também, entendeu? Tem gente que tem um gênio difícil. Ele tem que ser na hora, se for do meu jeito, não quero, e bate os pés. A coisa é séria, você está olhando só o outro. Olha para o seu pezinho também, glória a Deus. Então, ele está falando aqui, ó, 1 Coríntios 7. Acharam aí? Ele está falando aqui, ó. Achar? Resposta à pergunta acerca do casamento. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse mulher. 1 Coríntios 7, versículo 1. Aí ele está dizendo assim, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. Por que prostituição? Porque a pessoa está pensando que prostituição na Bíblia, quando você sai por aí tendo relação com dinheiro, não. Qualquer tipo de relacionamento sexual fora do matrimônio, que Deus não permita, é considerado uma prostituição. Você está prostituindo o corpo de Cristo. Então ele está falando aqui, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, cada um tem o seu próprio marido. O marido paga a mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher e o marido. Aquela mulher que tem o seu marido não quer ter relação com ele de jeito nenhum.
Não, não, sai pra lá, Getúlio. Em mim você não toca. Ou vice-versa. Hã? Ou o marido que não, nem tem. Eles estão em pecado. Que isso antes do casamento é um pecado. Depois do casamento é um mandamento. A mulher deve pagar a devida benevolência. Ela tem que ter a boa vontade que o marido dela e vice-versa. Casal não pode viver afastado um do outro. Sim ou não? Hã? Aí ele está falando aqui, ó. E a mulher, e o marido paga a mulher devida benevolência. Da mesma sorte a mulher e o marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Da mesma maneira, o marido também não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, a fim de aplicar-vos em oração e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que é defraudar? Defraudar é você negar o direito do outro. Se é o seu marido ou a sua esposa, ele tem direito de ter um momento dele de intimidade com você, e vice-versa. Você não deve privar o outro de um direito que é dele ou dela. Glória a Deus. A não ser, pastora, eu quero orar um pouquinho, eu quero me consagrar um pouquinho, vai lá, explica o seu marido, consentimento mútuo, amor, eu quero te dar um pouquinho de atenção, eu estou orando um pouquinho, daqui a pouquinho, mais tarde, está a hora, eu vou lá para o quarto, e você me explica, às vezes o marido é compreensível, ele vai entender. Mas também tem mulher que não tem sabedoria. Porque você vai aplicar um jejum, vou botar assim, um jejum, vou botar no mínimo 3 horas. Você tem o dia todo em casa, você vai fazer jejum perto da hora que o marido chegar. Todo dia. Entendeu? A gente está cansado de ficar esperando. Não faça isso, irmão. Faz o jejum no horário, e quando ele tiver, sei lá, vou entrar em jejum 6 horas da noite. Aí até 10 horas deu tempo de você jantar, entendeu? Entregar seu jejum às 9 horas. Dá tempo de você dar atenção ao seu marido, sua esposa. Você está entendendo? Tem gente que não tem também muita sabedoria. Ora um pouquinho, ora antes dele chegar. Quando ele chegar, você dá uma atençãozinha a ele, vai lá, amor, quer um café? Quer, sei lá o quê? Um escal, alguma coisa? Sim ou não? Hã? Aí ele está falando, daqui a pouco ele vai ficar com ciúme de Jesus. Não é nunca para dar atenção nessa vontade, nessa moral. Não, começa a implicar. Hã? Aí ele está dizendo aqui, ó. Não, aonde? Aí ele está dizendo assim, digo, porém, isso, como que por permissão o mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas esse que ele está falando não é um mandamento. Esse é um parecer dele, que ele gostaria que todos fossem como ele. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, que os solteiros e as viúvas, que se lhe é bom se ficasse como eu. Ele não casou, né? Mas se não podem conter-se, não aguento ficar sozinho, casa-se, que é melhor casar do que abrasar. Ou seja, é melhor você casar do que você ficar tendo um casinho aqui, outro lá, que isso é pecado. A não ser que você aguente ficar sozinha mesmo. Aí é uma decisão sua. Todavia, os casados, mando eu. Mando não eu, mas o Senhor. Que a mulher não se aparte do marido, não se separe do marido. Se, porém, se separar, que fique como o pessoal sem casar, não é isso? Ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não deixe a sua mulher. Mas os outros, digo eu, não o Senhor, que se algum irmão tem uma mulher descrente e ela consente a habitar com ele, não deixe. E se a mulher tem um marido descrente, consente a habitar com ele, não deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Teu marido não crê, credo.
Ah, pastor, eu não creio, mas ele está falando que você, ele não é bonzinho com você, ele te trata bem, não deixa ele, vai orando. A sua santidade vai santificando ele, glória a Deus, e vice-versa. Aí ele disse aqui, ó. Não vai pular aqui, tá, pessoal? Aí ele está dizendo lá no versículo. Lá no versículo 39, pessoal. Olha o que ele está dizendo aqui. A mulher casada, gente, a mulher aqui, a mulher e o homem, tá? Não é só a mulher, não. Que bom, é só a mulher, não, é o casal, tá? A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. E também cuide que tem o Espírito de Deus. A pessoa separou. Então ela tem que tomar uma decisão. Separar depende, eu estou falando, não foi caso de adultério. Se não foi traída, é traída. Vocês se separaram lá, sei lá por qual motivo. Então a mulher, ela está ligada ao seu marido durante todo o tempo que ele vive. E vice-versa. Entendeu? A não ser que foi uma separação por conta de uma traição. Mesmo assim, você sente no seu coração se você deve perdoar ou não, também vai ficar o seu critério. Porque tem muitas coisas aí que é uma família, envolve filho, envolve um montão de gente, então se a pessoa quiser perdoar é melhor, porque não vai destruir uma família. Então, mesmo tem gente que tem um coração para perdoar de jeito nenhum, a pessoa tem que vigiar. Aí você tem que procurar uma pessoa séria de Deus. Glória a Deus, que vai levar a sério. Tem muitas pessoas, gente, que às vezes o pastor está falando, cuidado, essa pessoa não é para você, a pessoa fica insistindo, lá na frente é traído, enganado, é esculachado, mas Deus avisou. Glória a Deus, vai na direção de Deus que vai dar certo. Medita nessa palavra, gente. Uma hora que você estiver em casa sozinho, pega a Bíblia na sala, no lugar, tira um tempinho daquele que você fica lá no jornal o tempo todo. Aí você abre isso aqui, que Deus, quando você medita, Deus vai falar mais do seu coração, sabia? Você vai receber uma revelação. Revelação é aquela palavra mais profunda que vai tocar no seu coração. E essa palavra vai mudar a sua história. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus? Vamos tomar o cálice da saúde e também pedir que prepare ali a ceia. Quem não tomou a Santa Ceia,